pessoal, segundo vídeo do canal, e hoje eu quero trazer 10 motivos que me fazem não querer voltar para o Brasil. Lembrando que eu não tenho síndrome de vira-lata. Esse é um termo muito usado aqui para brasileiros que saem do Brasil e condenam o Brasil, que Portugal é mil maravilhas, ou então qualquer outro país que vá morar e anula o Brasil e tem vergonha de dizer que é brasileiro. Desde já eu deixo claro que eu tenho muito orgulho de ser brasileira e também não tenho síndrome de vira-lata, mas coloquei aqui 10 motivos que me fazem não querer voltar para o Brasil, trazendo para a minha realidade, desde já deixando claro, é a minha perspectiva em relação a esses quase 8 anos aqui em Portugal, o que me sinto aliviada de começar a trazer conteúdos para o YouTube, que não foi ontem que eu cheguei aqui em Portugal, querendo ou não, já são quase 8 anos, então eu consigo perceber quais foram os pontos positivos, negativos. Então, da mesma forma que eu vou trazer um vídeo, esse de hoje, dizendo os motivos que eu não voltaria ao Brasil, eu vou trazer também aqui alguns outros motivos, o porquê que eu gosto do Brasil, quais são as coisas que eu sinto falta do Brasil. E sempre lembrando, o Brasil é gigantesco, a única realidade de morar no Brasil que eu tenho é na minha cidade de Manaus, eu nunca tinha mudado para nenhum outro local. E assim, desses 10 motivos, por sinal, o último é o principal de todos. Então, eu espero que você fique até o final para saber qual foi o motivo principal que faz com que eu não volte para o Brasil. Então, o primeiro de todos, o poder de compra. É inacreditável o poder de compra que a gente tem. Infelizmente, o real está muito desvalorizado. Continuamos trabalhando com o público brasileiro, então moramos aqui em Portugal, mas o nosso público, a grande maioria são os brasileiros, e a gente fica assim, impressionado. Eu fico impressionada com o poder de compra que se perdeu no Brasil. Tudo absurdamente caro. E aqui em Portugal é uma das coisas que eu gosto muito. E olha que tem um porém. Desde a guerra da Ucrânia e da pandemia, quem mora aqui antes sabe que a gente tinha um poder de compra melhor ainda, né? Então, assim, o supermercado e na frutaria, comprar frutas, legumes, tudo era um valor muito em conta comparado, pelo menos, à minha realidade de Manaus, que era bem caro. Eu sei que tem partes do Brasil que comprar fruta, legumes é em conta. Em Manaus não era. Então, assim, marca branca. O supermercado eu fazia, dava para mais de R$2.000, porque era tudo muito caro. E assim, é uma das coisas que eu prezo muito, é a alimentação. Eu deixo de fazer certas coisas, mas a alimentação é uma base que não gosto que falte. Eu não fico me regrando do que eu vou comer, não comer. E eu gosto de comida de qualidade, comer um peixe, comer uma carne, um frango, não fico me limitando. E aí, assim, aqui em Portugal, o poder de compra, a marca branca, eu lembro que em Manaus, acho que ainda tem, né, um supermercado chamado Carrefour. Se eu fosse comprar marca branca Carrefour, né, a marca branca é a marca do supermercado, eu percebia que não era a qualidade de um produto de marca. Aqui não, os supermercados Pingo Doce, o Continente, Mini Preço, todos eles têm marca branca, que é a marca do supermercado, mas com valores bem mais acessíveis, mas a qualidade não deixa a desejar. Então, o primeiro ponto, poder de compra. Mesmo com crise, né, a guerra na Ucrânia, pós-pandemia, que aumentou bastante, mas ainda considero o poder de compra, comparado a onde eu morava, um ponto que eu não voltaria para o Brasil. Segundo ponto, escola pública de qualidade. A estrutura da escola pública aqui, eu considero, pelo menos eu tenho 2 filhos em idade escolar, o Vini vai fazer 17 agora, mês que vem, e a Laura tem 12, e eu percebo que
o que eles estudam aqui, a qualidade das escolas públicas aqui, eles só teriam no Brasil se eu pagasse uma escola particular. Então, é um dos pontos que também eu não voltaria para o Brasil, porque assim, eu sei que eles estão estudando em boas escolas, não são as melhores escolas da Europa, mas eu percebo que é uma escola de qualidade. Fico triste pelos professores aqui, diferente não, igual ao Brasil, aqui existe muita greve dos professores, não muda em relação a isso. Salários são baixos, então sempre tem, né, o ano inteiro greve dos professores, mas diferente do Brasil, que a greve ela paralisa e o professor fica 1, 2, 3 meses. Eu já participei de várias greves para poder reivindicar salário, né? E aqui não. A escola paralisa por um dia, tem um ponto, nem todas as escolas aderem, mas a escola não para. E aqui eu não estou questionando se a greve é válida ou não é válida, até porque eu já fui professora e muitas vezes a gente só consegue um reajuste salarial quando você tem greve. Mas eu percebo que é uma qualidade que no Brasil, pelo menos na minha realidade de Manaus, eu não teria. Terceiro ponto, que é um dos pontos também principais, com a exceção, o último, como eu falei, é o ponto principal, mas esse daqui eu digo que é o de igual, que é a estrutura que o Vini tem com o autismo. Como eu já falei no primeiro vídeo do canal, o meu filho tem autismo leve e foi um dos motivos principais de vir para Portugal, foi ele ser alfabetizado, já que em Manaus ele não era alfabetizado, ninguém conseguia alfabetizá-lo, pelo menos com os recursos financeiros que eu tinha na época. E aqui em 3 meses ele foi alfabetizado. Inclusive eu vou fazer um vídeo no canal explicando a estrutura que a escola providenciou para que ele em 3 meses, além de ter sido alfabetizado, ele conseguiu ficar adaptado 100% na sala de aula com as outras crianças. Então, assim, ele estuda de forma como todas as outras crianças, assiste a aula dos professores, sem precisar ter o suporte de alguém do lado dele, orientando. Então, e foi todo um processo que foi o que me encantou e que, sinceramente, não voltaria para o Brasil, não voltaria para a minha realidade, porque eu sei que ele perderia muita coisa. Inclusive, um dos pontos aqui, que eu, no próximo vídeo que eu for falar da realidade do Vini, até a carrinha, aqui a carrinha é o transporte escolar. Pelo fato dele ter autismo, mesmo que sendo leve, ele tem um transporte escolar que pega ele em casa e deixa ele na escola e volta para casa todos os dias e sem custo algum. Eu não precisei fazer nada praticamente, a própria escola é que providenciou, disse não, se ele tem direito, por mais leve que o autismo seja, né, o dele, ele tem direito e vamos correr atrás disso. Então a escola providencia, então assim, é um dos motivos também que eu não voltaria para o Brasil. E o quarto ponto é o contato com a língua inglesa. Eu tenho extrema dificuldade com idiomas, é uma trava que eu tenho que, assim, já desisti e, assim, vou fazer um vídeo também explicando o porquê que, assim, eu desisti de aprender inglês. É triste isso, né? Mas estrategicamente é algo que eu não foco porque eu tenho muita dificuldade. E aqui eu percebo que até, assim, o Vini fala ou entende melhor inglês do que eu, por conta da escola. A Laura tem 12 anos e ela que traduz para mim os textos, ela tem uma dicção com o inglês, então aqui eu percebo que o país como um todo, né, os desenhos, os filmes, não são legendados, coisa que no Brasil a gente é tudo legendado, entendeu? E a questão do inglês, a escola também é um ponto muito que influencia bastante. É inacreditável como aqui em Portugal quase todo mundo, né, quase todos os portugueses ou então pessoas que nasceram aqui em Portugal ou que vieram desde muito pequeno, como no caso da Laura, que veio com 4 anos,
sabem falar o inglês e outros idiomas com muita facilidade. Então, esse também é um ponto que eu percebo que a gente perde muito no Brasil, a falta de contato com a língua inglesa. E a gente sabe que o inglês é a língua universal. Você ter o inglês, você está à frente de muitas outras pessoas. Próximo, que é o quinto, né? O tamanho do país e a possibilidade, né, de conhecer outras culturas e conhecer até outros países com valores acessíveis. Pelo menos a minha realidade em Manaus, eu só conseguia conhecer outros estados nas férias, tinha que juntar dinheiro o ano todo para aproveitar esses feriadões, ou então ficar vendo promoções de passagens e tudo de avião, porque a gente sabe que assim, Manaus está isolado em relação à estrada, tudo é ou de barco ou de avião. Então, assim, uma das coisas que eu gosto muito daqui de Portugal é o fato do país ser pequeno. A gente viaja 1h30, somos fotógrafos de casamento, inclusive a gente fotografa em todo o país, então sempre estamos indo ao Santuário de Fátima, então a gente vai para Fátima, vamos ao Porto, vamos para Aveiro, vamos para o Algarve, vamos para Setúbal, para Sintra. E o país é tão pequeno que até assim Sintra fica a 30 minutos daqui de casa. Mas já é um microclima e já uma beleza natural completamente diferente de Lisboa. Entendeu? Então, assim, é uma das coisas que eu gosto bastante, essa coisa do país ser pequeno e a gente conseguir rapidinho conhecer outras realidades, outras culturas, outras paisagens. Isso para quem é fotógrafo é maravilhoso, porque a gente também tem fotos de várias paisagens diferentes e fora a possibilidade de ir para a França, para Londres, para a Espanha, para qualquer outro país, querendo ou não, o Brasil é o tamanho de um continente, né? Então, isso é uma coisa que me agrada muito, poder conhecer outros lugares e não precisar ser tão rica, né? Nem precisa ser rico, é muito fácil aqui, tem promoções, então esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que é me perdi aqui, entendeu? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo, respeitar o espaço do outro. Quando a gente se acostuma com esse respeito ao espaço do outro, a gente até esquece como é que é a realidade no Brasil. Não sei como é que está agora, se existe alguma política pública que isso é proibido, então eu estou falando uma realidade, como eu falei, da minha cidade e que me incomodava bastante, mas que eu não sei como é que está hoje. Então, aqui, por exemplo, não existe vendedores ambulantes, é proibido vendedores ambulantes na praia, vendendo, passando toda hora, vendendo coisas a todo momento, sendo abordado a todo momento. E no Brasil a gente sabe que se a gente for para a praia, é toda hora alguém abordando, é toda hora alguém tentando te vender alguma coisa. E aqui não, o único que pode ser vendido, inclusive na praia, é uma tradição, aqui é cultural, eu não entendo porque, se alguém puder explicar nos comentários da onde que vem essa cultura, é a bola de Berlim. A bola de Berlim é como se fosse um sonho, o mais próximo possível do Brasil, é como se fosse um sonho. E não tem nada a ver com calor, é uma coisa extremamente calórica e doce, mas até eu, quando eu vou pra praia, é tão cultural que me dá vontade de comer uma bola de Berlim. Então, assim, não é picolé, tem os quiosques, algumas praias têm os seus quiosques que vende picolé, que vende um sanduíche, um refrigerante, mas na praia, em específico, não é permitido. O nono ponto é proporcionar aos meus filhos, a Laura e o Vini, algo que só se eu fosse muito rica no Brasil, um futuro para eles, que eu teria que ter um recurso financeiro que, sendo professora, não me seria permitido. Então, assim, aqui é uma das coisas que mais pra frente eles vão começar a fazer. O Vini ainda não faz, porque mesmo ele tendo 17 anos, já que ele foi alfabetizado só no 9º ano, ele, agora que ele tá indo para o 8º
ano. Então ele está ainda no ensino básico, como se fosse no Brasil, um ensino fundamental. Mas aqui tem uma dinâmica, eu acho que é em todos os anos, mas principalmente no ensino médio. Nas férias de verão, que inclusive as férias de verão aqui termina em junho, as aulas, e o ano letivo inicia em setembro, é diferente do Brasil. Então, quando é verão aqui, em toda a Europa, os alunos também entram de férias, é quase 100 dias de férias. E aí o que acontece? Muitos alunos nessa fase vão fazer, como é que é o nome? Que diz intercâmbio. Vão fazer intercâmbio em outros países justamente para aprimorar o idioma. Então, se esse aluno ele quer aprimorar o inglês, ele vai para Londres com um grupo de amigos e vão aprender, vão ficar lá seus quase um mês em excursão. Vai ter algumas pessoas monitorando, né, adultos, professores adultos monitorando. A gente paga por essa excursão, é um valor acessível e eu consigo. Então, no futuro, eu quero que a Laura e também, por que não, o Vini, para Londres, para França, para Alemanha. Então, assim, se inserir na cultura desse local e aprimorar o idioma. Então, assim, eu percebo que é um futuro que eu estou proporcionando, eu e o Lúcio estamos proporcionando para as crianças que eu não teria no Brasil. Então, mais um motivo que não voltaria ao Brasil. E, por fim, eu acredito que... eu tinha pulado um, agora sim é o nono. Desculpa, como eu já falei, o vídeo aqui é um bate-papo, então eu não vou cortar essas falas. Então, assim, contato com outras culturas é também um ponto que eu percebo o quanto o Vini e a Laura, e até a gente mesmo, mas eles estão crescendo com outra cabeça, outra mentalidade e muito menos preconceituosos. Porque o que acontece? A gente sabe que no Brasil é muito claro, escola pública para quem não tem condições financeiras de bancar uma escola particular, e a escola particular tem pessoas que se esforçam para ter o filho na escola particular, e aquelas escolas de elite é só mesmo para quem tem muita grana no bolso para poder bancar o filho. E aí o que acontece? A gente sabe que são ilhas. O universo daquelas crianças na escola pública, os amiguinhos todos vão ser com o mesmo poder aquisitivo, a questão cultural. Numa escola particular um pouquinho acessível, a mesma coisa, e idem escolas de elite, né? Então só mesmo filhos de médicos, filhos de empresários, e ficam tudo muito ilhado. Só que o que acontece? Aqui em Portugal é diferente. Existem pouquíssimas escolas particulares, e isso eu acredito que em toda a Europa. São poucas as escolas particulares, são caras também, então tem pais que preferem pagar uma escola particular, mas a escola pública não deixa nada a desejar, nada mesmo. E o mais gostoso é justamente isso, a questão da cultura. Existe até um artigo de uma pesquisadora que ela pesquisa sobre a questão do preconceito e o quanto que é importante o contato com outras culturas para nos tornarmos menos preconceituosos. Porque o preconceito vem daquilo que a gente não tem contato. Então, vou dar só um exemplo que é o que ela cita na pesquisa dela. Quando a gente vê chineses, por exemplo, a China é uma cultura que é um pouco afastada da nossa realidade. É por isso que a gente olha o chinês e a gente brinca assim, para mim é tudo igual. Então, isso é muito típico de quando a gente não tem contato com aquela cultura. Então, assim, uma criança que nasceu na China, ela vai sim saber distinguir quais são os seus amigos, a diferença entre eles, não tem aquela coisa de olhar e dizer, para mim é tudo igual. Não. Então ela faz essa pesquisa da importância da inserção cultural e a gente ter contato com várias culturas. E vou dar um exemplo aqui do prédio. Eu moro num prédio que é de 3 andares
Então, lado direito e lado esquerdo. O meu vizinho da frente é ucraniano, o de baixo é ucraniano, aí o do outro lado, do segundo andar, do segundo andar é português, aí tem um cabo-verdiano e, no nosso caso, somos brasileiros e mais um cabo-verdiano. Então, assim, cara, amigos da Ucrânia, isso nunca aconteceria, pelo menos na minha realidade em Manaus. E aí, assim, é muito interessante o fato, eu percebo que eles têm uma mente muito mais aberta, conseguem, têm amigos né, de gostos diferentes, de culturas diferentes, e isso é muito legal. E por fim, agora sim o 10º, que eu acho que vocês já sabem, mas o meu contexto é por 2 fatores, que eu acredito que esse é o fator principal de não ter vontade, né, motivo algum de voltar para o Brasil, que é a segurança. Quando a gente veio para Portugal, em 2017, Portugal era o 3º país mais seguro do mundo, totalmente diferente da realidade da cidade de Manaus. A gente sabe que Manaus, no norte do Brasil, está no ranking entre uma das cidades mais perigosas do Brasil. Claro que, assim, eu já tive alguns episódios em Manaus que me fez ter medo, e olha que eu não morava em Manaus numa área de risco, né? Porque a gente sabe que o perigo, assim, tem muita gente que fala, mas eu moro em Manaus e nunca me aconteceu nada. Que bom, mas assim, vamos ter essa sensibilidade de que se corre mais risco. E a segurança é um fator para mim que pesou muito, por 2 motivos. Um deles é a questão das crianças. Eu queria muito que o Vini e a Laura tivessem uma infância como eu tive. Porque assim, a minha infância, de certa forma, Manaus não era tão perigoso nos anos 80, 90. Eu podia brincar na rua e não me acontecia nada. Claro, tive de adolescente, de adulta, sofri assalto, já levaram um cordão, coisa, mas assim, nunca nada grave, né? Com exceção de um caso que eu vou contar logo em seguida. Mas assim, a minha infância foi na rua e eu queria muito que o Vini e a Laura tivessem essa experiência de sair na rua, né? Então, o amiguinho ucraniano, o de baixo também, que era o ucraniano, o cabo-verdiano, eles se juntavam tudo aqui atrás, ou então no parque que a gente tem na frente de casa, e eles iam. No início a gente ficava olhando na janela para eles se acostumarem com a ideia, e depois, assim, a gente ficava muito à vontade de saber que eles estavam no parque brincando, não ficava aquela sensação de medo. A Laura, hoje, ela tem 12 anos, então se ela fala, mãe, eu vou ali com a Margarida, que é a amiguinha dela portuguesa, a gente vai passear no parque, a gente vai dar uma volta no bairro. E de boa, não fico com aquela apreensão de que qualquer coisa pode acontecer com ela. Não quer dizer que não possa acontecer, mas as chances são muito menores e eu não queria criar essa neurose, porque eu quero que ela tenha autonomia, eu quero que o Vini tenha autonomia de sair e eu não ficar neurótico. Então, quando eles estiverem mais adolescentes e quiserem sair com os amigos à noite, eu não quero criar essa neurose, e a gente sabe que se cria, e não é nem por eles, é pelo o que o mundo pode fazer com eles. E também, eu, como mulher, é muito ruim, eu não sei se homem, por isso que esse canal ele é muito voltado para mulheres, e porque querendo ou não, eu sinto na pele o que é ser uma mulher. E assim, aos 18 anos, eu fui vítima de quase um estupro, foi por muito pouco, e com arma na cabeça, graças a Deus não aconteceu nada, mas foi muito ruim. Eu estava saindo da escola, estava fazendo handebol, então eu estudava à tarde, as aulas terminavam às 5h30 e eu ficava até 8 horas ainda jogando handebol e vinha para casa. E como eu disse, eu não morava num bairro dito perigoso. Quem mora em Manaus, eu morava ali no São Geraldo, na Rua Pará,
entre a Constantino e a Djalma, uma área super tranquila. Mas um rapaz não, era um velho já, me pediu me fez uma pergunta, né, se eu sabia onde era a escola tal e tudo mais, e eu toda boba fui, ele chegou com a arma, ele embora ali pro outro lado, e ficou, graças a Deus, não aconteceu nada, mas eu fiquei com esse trauma por anos, anos e anos. Eu era aquela pessoa, pra ter uma ideia, ninguém podia me chamar de psiu, psiu, psiu. Ei, me dá como é que se diz? Pode me dar uma informação? Uma informação. Pode me dar uma informação? Se a pessoa me chamasse de psiu, me dá uma informação, eu digo, não sabe meu nome. Eu saía correndo que nem uma desembestada. Justamente por medo, porque foi assim que ele me abordou. Pode me dar uma informação? Tá? E aí eu fiquei, uma informação, uma pessoa de idade, vou dar. Mas desde aí fiquei traumatizada. Então, assim, sempre que eu me via sozinha, eu andava correndo. E aqui em Portugal, em um mês, assim, os meus primeiros trabalhos, para ter uma ideia, assim que eu cheguei em Portugal, eu trabalhei num local que às vezes eu chegava em casa 11 da noite, meia-noite, e eu andava do metrô, né, que aqui é o metro, até aqui em casa, era em torno de 1,5 km caminhando, e quase meia-noite. E eu não tinha medo. Era impressionante como o meu medo passou. E assim, foi uma coisa natural, de uma pessoa extremamente tensa para uma pessoa que ficou aliviada. Claro que hoje em dia Portugal não está como era em 2017, mas eu vou ser sincera, nesses quase 8 anos aqui, eu nunca sofri e nem vi nenhum episódio de violência como já vi na minha cidade. É muito natural. Não estou querendo dizer que não existe, mas assim, não, nunca vi. E esses são os 10 motivos de eu não querer voltar para o Brasil. Como eu disse, não tenho síndrome de vira-lata. Eu sei que o Brasil tem muitas coisas legais, mas queria trazer aqui meu ponto de vista de por que para mim não vale a pena. Te espero no próximo vídeo. Se esse vídeo de certa forma te chamou a atenção, se você quiser colocar aqui a sua contribuição, qual o ponto que mais achou interessante, algo que desconhecia de Portugal, ou então se concorda ou discorda, lembrando, eu quero que esse canal aqui não seja um canal de agressividade, eu quero assim, eu estou expondo aqui o meu ponto de vista, você pode também colocar o seu ponto de vista, contanto que tenha respeito. Tenhamos respeito na hora da gente também colocar a nossa opinião. Então, ativa o sininho, manda esse vídeo para uma pessoa que você sabe que vai gostar desse tipo de tema. Então, como eu falei, eu quero trazer assim esse contexto de Portugal, mas de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Não sendo algo tão raso, meu ponto de vista daqui de Portugal, da minha transição de carreira, e é isso. Te espero no próximo vídeo.